E no vídeo de hoje, nós vamos fazer um mega resumão sobre Renascimento, Maneirismo e Barroco na Europa. E você que acompanha o nosso canal já percebeu que estamos fazendo aqui alguns resumos, dos principais conteúdos de história da arte. Começamos com arte rupestre, o segundo vídeo foi um resumo sobre arte antiga, o terceiro vídeo um resumo sobre arte medieval e hoje vamos falar sobre Renascimento, Maneirismo e Barroco. Esses vídeos eles servem como roteiro de estudo para você se preparar para aquela prova da escola, para o vestibular, para o Enem. Lembrando que temos vídeos aqui no canal também mais aprofundados sobre todos esses assuntos. Então temos vídeos separados sobre Grécia, Egito, arte bizantina, arte gótica e assim por diante. Vamos lá então! E o Renascimento histórico-cultural durou aí um longo período, mais ou menos de 1420 até 1600. Aconteceu principalmente na Itália, mas obviamente se espalhou por toda a Europa. Eles buscaram lá na antiguidade clássica, entre os gregos e os romanos, todos aqueles ideais humanistas, ideais de padrão de beleza, e tudo isso impulsionou uma nova forma de pensar naquela geração. Eles estavam vindo ali da Idade Média, onde eles tinham na igreja como grande poder, como a grande fonte de disseminação de conhecimento, e a igreja dominava toda a produção artística, tudo que acontecia naquela época. O poder político e o poder religioso estava ali meio que sincronizado, meio que misturado. Não se dividia naquele momento. Agora, no Renascimento, a igreja estava enfraquecendo. Nós temos em 1517 a Reforma Protestante, que veio para dividir a igreja, e a partir disso a ciência começou a evoluir mais. Na verdade, uma coisa é em consequência da outra, A ciência evoluindo, começaram a questionar então os dogmas da igreja, começaram a questionar alguns ensinamentos, alguns mandamentos, enfim. A população começou a pensar de forma diferente. A ciência, ela prova aquilo que ela acredita. A fé nem sempre dá para se provar, é uma experiência. Então veio para mesmo colocar em xeque tudo que se acreditava até aí. Como que isso impactou a sociedade e a produção artística? Somente em tudo, Porque a arte, ela representa a sua geração. Então o pensamento humanista que estava impregnado naquela geração, na cabeça daquelas pessoas, com certeza transformou toda a produção artística e todo o comportamento da sociedade. Dentro da arte nós temos, a partir do final da arte gótica, algumas técnicas que foram começando a se especializar, como por exemplo a perspectiva, que dá a impressão de ter profundidade numa tela, o esfumato, que dá volume aos corpos, o uso da tinta óleo, que veio para revolucionar, porque a tinta óleo, por ser a base de óleos, e de pigmento, demorava para secar, e isso facilitava a questão do retoque. Poderia demorar para retocar a mesma obra. Então fez com que as pinturas ficassem cada vez mais próximas do real, cada vez mais realistas. E isso trouxe para a pintura, principalmente, uma nova forma de ver o mundo, de interpretar o mundo. Nós temos na produção artística medieval a principal temática como a fé cristã. Então representavam os santos, passagens bíblicas, histórias que faziam parte da história cristã dentro da Europa. E agora, no Renascimento, o foco mudou. Temos algumas coisas que devem ser consideradas, Então, por exemplo, se nós pegarmos toda a produção artística do Renascimento, ainda veremos muitas pinturas com temática religiosa, que representam passagens bíblicas, Maria e assim por diante. A Pietà, por exemplo, a Última Ceia e várias outras obras que representaram passagens bíblicas. Porém, representavam histórias bíblicas, mas com caráter humanista, sempre valorizando a questão do homem, mostrando o homem como ponto central. Por exemplo, na obra de Michelangelo, Nascimento de Adão, nós temos Deus, representado também de uma forma idealista, perfeita. É um homem com mais idade, um cabelo bem vasto, branco. E Adão, que foi criado perfeito, um corpo adulto, perfeito, bem desenvolvido, Já mostra ali a questão do padrão de beleza. Então, sempre puxando para o lado do humanismo. Apesar de ser uma
temática ainda voltada para o religioso, nós temos uma visão daquela temática muito mais humanista a partir de agora, certo? Fora isso, uma coisa muito importante foi a questão da anatomia, estudar a anatomia. Durante toda a Idade Média, proibiram, de certa forma, estudar a anatomia. Abrir um corpo humano era o pior dos pecados, porque estava violando a melhor criação, a maior criação divina, que era o próprio ser humano. Então isso atrapalhava tanto a ciência quanto a arte e vários outros estudos relacionados ao corpo humano. Agora, no Renascimento, a coisa meio que mudou, tá? O que aconteceu? A igreja chegou a fazer alguns acordos com os principais artistas, permitindo que eles estudassem o corpo humano, mas eles deveriam produzir ainda obras para a igreja. Por isso, como eu falei lá no começo, que nós temos tantas obras de temática religiosa agora no Renascimento. Só que os artistas utilizavam a temática religiosa para representar, por exemplo, o conhecimento que eles tinham de corpo humano. Não sei se vocês sabem, mas a Capela Sistina é um grande estudo de anatomia. O Michelangelo, ele amava estudar o corpo humano e colocou em algumas composições o formato de algumas partes do corpo humano. Então, eles representavam a temática religiosa, mas demonstrando todo o conhecimento científico de anatomia e valorizando muito o papel do homem. Dentro da arquitetura, nós temos também uma retomada dos padrões da arquitetura romana e grega, como, por exemplo, o uso de pilares, de arcos, de abóbadas e assim por diante. Nós temos também, interessante na pintura, alguns artistas que começaram a valorizar, por exemplo, a mitologia grega, como Botticelli, o Nascimento de Vênus, Primavera, faz referência à mitologia grega. Temos também na escultura a utilização dos estudos de anatomia para fazer aquelas esculturas tão maravilhosas de mármore, como a Pietà, como Davi e várias outras, né? Que representam principalmente seres humanos tão perfeitos, tirados de uma pedra maciça de mármore, algo realmente encantador. Então, dentro do Renascimento, nós temos toda a influência de uma nova forma de pensar dentro da sociedade que influenciou a arte diretamente, certo? Logo após o Renascimento, lá pro final do Renascimento, assim, a partir de 1520, 1540, começa a surgir uma nova geração de artistas, né? Porque a primeira geração estava encantada com as novas técnicas, novas possibilidades, nova forma de pensar, de interpretar o mundo e a vida. E agora? Será que tinha muita coisa para ser inventada? Será que tinha muita coisa para ser descoberta, muita novidade para ser colocada no mundo da arte? Esse questionamento começou a incomodar a classe artística. Surgiu então uma nova geração chamada de maneirismo. E esses maneiristas, eles eram influenciados, eles eram levados a colocar no seu trabalho características próprias, maneiras próprias de pintar. Por isso o nome maneirismo. Eles influenciavam muito seus alunos a criarem obras de arte que falassem muito mais sobre eles, que tivessem características próprias deles, do que o uso da regra, né? Porque os maneiristas achavam o seguinte, ó, a primeira geração dos renascentistas, eles faziam tudo muito parecido, tudo muito engessado, com muita regra, com muito padrão, parará. A gente agora quer inovar, a gente quer fazer coisas diferentes. Então eles eram induzidos a, muitas vezes, abandonar as regras lá do início do Renascimento, a fim de valorizar a maneira própria, o estilo próprio de pintura, ok? Voltando um pouquinho, eu não falei dos artistas do Renascimento, né? Principais artistas: Botticelli, Michelangelo, Rafael, Donatello, Leonardo da Vinci, um dos principais, né, pensadores e pintores, engenheiros e tudo mais. E agora, dentro do maneirismo, nós temos o Arcímbolo, que foi muito diferente dos demais. Mesmo estando no maneirismo, ele conseguiu ir além. Ele conseguiu ser diferente dos demais. O Arcímbolo tinha o costume de fazer rostos, fazer retratos, utilizando objetos variados. Por exemplo, retratos com flores, retratos com legumes, verduras, frutas, galhos, folhas. E as pessoas diziam naquela época que os retratos pareciam muito as pessoas
reais. Então, uma moça, por exemplo, foi até ele e pediu para que fizesse um retrato dela com flores. E disseram que ficou muito parecido. Então ele tinha uma técnica que ia além, né? Era quase uma coisa meio que surrealista, né? Alguns artistas falam que os surrealistas gostavam muito do Arcimboldo, e porque ele conseguia, né, levar para a pintura de forma realista algo que era além da realidade, certo? Então ele extrapolou a questão do maneirismo. Então ele foi mesmo um artista que tinha características próprias. Depois do Renascimento nós temos o quê? Nós temos uma reação da igreja. No Renascimento nós temos a Reforma Protestante, 1517. Agora nós temos a Contra-Reforma. Vocês não acharam que a igreja ia ficar parada vendo, né, os seus fiéis saindo cada vez mais, eles iam ficar bem de boa, tranquilos? Claro que não. Eles fizeram uma Contra-Reforma, eles reagiram à reforma. E na Contra-Reforma eles pretendiam recatolizar os fiéis. Para isso, o que eles fizeram? Eles chamaram os artistas para que os artistas fizessem pinturas nas igrejas que representassem as principais partes da história cristã, da Bíblia, histórias da Bíblia, né? Principalmente Jesus sendo crucificado, principalmente a história de Jesus, principalmente, tá? E foi isso que aconteceu. A igreja barroca, a arquitetura barroca, ela é assim o ponto central desse período, tá? Principalmente a igreja. Quais são as principais características? Se o Renascimento queria convencer pela razão, o Barroco quer convencer pela emoção. Tudo muito dramático, tudo muito iluminado, tudo muito profundo, tudo muito apaixonante, tudo muito, muito, muito. Tanto que a palavra barroco significa empelotado, significa cheio de elementos. Todas as obras barrocas, elas têm assim como característica principal muitos elementos, muita informação. Tanto na arquitetura quanto na escultura, na pintura, muita informação, muitos elementos. Poluição visual, ok? Uma outra coisa importante foi a questão da luz. Para realçar esse drama, a luz era algo extraordinário. A luz barroca tem um contraste, né? Áreas muito, muito claras em contraste com áreas muito, muito escuras. E esse contraste do claro e escuro representa também o contraste entre o bem e o mal, o céu e o inferno, certo e errado. Então tudo que a arte barroca representava tinha um significado e estava voltado à Igreja Católica, porque foi uma reação do catolicismo à Reforma Protestante. Então fizeram a Contra-Reforma, tá? Na arquitetura nós vemos isso claramente. Uma igreja barroca é cheia de voltas e arabescos e madeiras entalhadas e algumas esculturas de ouro, e essas esculturas estão encenando, né? E parece que foi um recorte de uma peça de teatro, uma cena de filme, e aquelas esculturas com roupas esvoaçantes, cheias de dobras, expressividade no rosto, tudo muito dramático no barroco, muito dramático. A palavra barroco significa pérola irregular. Por quê? Era uma pérola porque era religioso, era cristão, era católico, mas era irregular porque era muito exagerado. Foi assim, totalmente contra os padrões de esteticamente tranquilo, equilibrado do Renascimento. Agora não. Agora é emoção, é drama, é luz, é cor, é sombreado, é tecido amarrotado, é um excesso de tudo. Então o Barroco se caracterizou por obras extremamente extravagantes, certo? Lembrando que esse vídeo é um super resumo. Não é projeto, é um roteiro. Lembrando que esse vídeo é um super resumo, é um roteiro de estudo que com certeza vai te ajudar muito a estudar para sua prova. Eu quero convidá-lo a procurar aqui os vídeos que eu falo sobre o Renascimento, sobre o maneirismo e sobre o Barroco. Aliás, do Barroco eu tenho uma playlist completa com Barroco italiano, Barroco holandês e Barroco no Brasil. Assista esses vídeos para auxiliá-lo ainda mais para se preparar e gabaritar aquela prova. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like que ajuda muito ao canal crescer. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, acione o sininho para você receber as notificações de vídeos novos. Fiquem com Deus e um grande beijo!